Em uma pergunta anterior do Pinga Fogo sobre mediunidade, foi dito que não haveria problema o médium ostensivo trabalhar em 2 centros diferentes, mas na obra de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, o conceito de não se recomendar que o médium trabalhe em mais de uma casa espírita é abordado. Esse princípio é mencionado no livro Nos Bastidores da Obsessão. A recomendação visa assegurar que o médium possa se dedicar com mais profundidade e responsabilidade ao trabalho espiritual, em um único local, evitando dispersões de energia e comprometimento do equilíbrio necessário para as tarefas mediúnicas. Poderia, por favor, falar a respeito? Com vocês. Não existe uma vedação, no sentido de que as pessoas estão proibidas, até porque o movimento espírita ele não tem fronteiras. O movimento espírita não tem fronteiras. Quando se fala que a gente deve fixar numa casa espírita, não é no sentido de exclusividade, de dizer assim, não, eu sou daqui, não sou de lá. Eu sempre trabalhei em mais de uma casa. Minha vida inteira, em Rondônia, Porto Velho desse tamaninho, a gente fazia palestra em todos os lugares. Sâmia participava de reunião mediúnica em lugares diferentes. Tinha momentos de atividade mediúnica numa casa, numa outra, fazer palestra numa, conduzir grupo de jovens numa, conduzir grupo de jovens na outra. Então, essas fronteiras, elas não devem existir. A recomendação aí, ela se prende a um fato. Qual é a motivação de você estar em mais de um trabalho? Porque se você vive num grupo harmônico, que você tem todas as condições de trabalho, por que você procura outro? O que está acontecendo? Então, existirão situações em que o movimento espírita é pequeno, precisa de ajuda, precisa de socorro, tem pouco médium, tem pouca gente com conhecimento espírita, e diz, não, eu estou numa casa, não posso para outra. O movimento espírita, ele não é de exclusividade. Se você tem uma instituição espírita que absorve você completamente, que você realiza todas as atividades que você teria vontade de fazer dentro de um local só, sem dúvida nenhuma, é uma situação satisfatória. Hoje, por exemplo, eu atuo no Centro Espírita Recanto da Prece de Curitiba, junto com a Sâmia. Nós atuamos lá, vários dias da semana. Mas eu faço palestras em umas 20 casas espíritas que tem em Curitiba. Um dia eu estou num canto, um dia eu estou no outro, levo um estudo aqui, levo um seminário ali, porque a gente, na verdade, não é propriedade do movimento espírita. Se o movimento espírita precisa, por que não fazê-lo? Ah, mas é mediúnico. Por que não fazê-lo se eu estou no movimento que precisa? Se a casa tem vários grupos mediúnicos, eu posso atuar nesta casa, a harmonia, há tudo funcionando, não há uma necessidade, pelo menos inicial, para que você faça no outro local, a menos que seja para ajudar, para socorrer. Então, não há vedação. A gente vai usar o bom senso para decidir se vale a pena ou não a gente realizar uma segunda atividade mediúnica numa outra casa que não seja aquela que, em princípio, seria a nossa casa primeira em termos de movimento. E Manuel Filomeno, né, Larra, ele tem razão quando ele justifica a resposta dele e colocando que não é aconselhável porque pode prejudicar a pessoa, pode prejudicar o trabalho no sentido de a pessoa não conseguir cumprir de uma maneira tão responsável os dois, se cansar, né, se desgastar, enfim, ele dá alguns motivos, entendeu? Não há proibição. Eu lembro dessa pergunta, inclusive a resposta foi nesse sentido, de que cada caso é um caso. Então,
Se a pessoa consegue, tem tempo, com tranquilidade, de ficar um dia da semana na mediúnica numa casa espírita, no outro dia da semana na mediúnica na outra casa espírita, que ele também se afiniza e que não tem, talvez, médium ostensivo, né, suficiente, precisa do trabalho dele, sem que isso o prejudique de alguma maneira, sem que isso prejudique as tarefas, sem que isso prejudique, inclusive, a convivência dele, o tempo dele no lar, ou trabalho, que ele não precise abrir mão dessas coisas, não há nada que impeça. O que é muito perigoso é se ler com a ideia de que é proibido no espiritismo trabalhador de uma casa ir para outra. Pelo amor de Deus. Mas se eu observo que se eu for trabalhar na casa que eu trabalho, tiver que colaborar em outra, algo na minha vida particular, com os meus, ou a minha saúde, alguma coisa vai ser prejudicada, então eu digo não. Não, eu só vou ficar na minha casa espírita, eu não tenho condições de me dedicar às duas. Mas há quem tenha essa condição, entendeu? Então, é a regra de Kardec, é o bom senso.